A paz do Senhor, bem-vindo a mais um Café com a Missionária Kellen Gaspar, seguindo aqui a nossa sequência do estudo do livro Vida Plena. Estamos no capítulo 8 e vamos falar hoje sobre mansidão. Esse é o gomo que mostra mais claramente a maturidade do discípulo. Chegamos agora em um ponto muito sensível aqui do fruto do Espírito. A semelhança com o Mestre que o discípulo tem está focada aqui. Se o discípulo é manso como o Mestre. Se nós aprendemos ao longo da vida a fazer com que nossos desejos, vontades, reações sejam aí submetidas à vontade de Deus e à orientação das Escrituras Sagradas. E ser manso não significa necessariamente ficar calado diante de uma situação de conflito. Porque muitas vezes nós estamos calados, a nossa boca está fechada, mas o nosso coração está gritando, né? Estamos calados, mas está acontecendo aí uma revolução dentro de nós. Se eu pudesse falar, eu falava isso. Se eu pudesse fazer, eu faria isso. Não, mansidão não é ficar calado diante do conflito. Mansidão é o oposto do espírito violento. É a moderação, a paz, a submissão, sem qualquer resquício de fraqueza ou sentimento de inferioridade. É quando você poderia reagir, mas não reage. Poderia levantar a voz, mas escolhe não levantar. Poderia deixar aquela peleja mais sangrenta, mas você escolhe se calar porque você sabe que não é o momento, não é a ocasião, não é a hora certa para que você exponha os seus pontos de vista. A Bíblia nos diz que a mansidão ela está vinculada à coragem. Tem gente que pensa que a mansidão está vinculada à covardia, mas não. No mundo que nós vivemos, muitas vezes quando alguém não reage diante de uma situação, é dito assim: fulano tem sangue de barata. Já ouviram isso? Quer dizer, não reage porque é frouxo, não reage porque é covarde, não reage porque é fraco. Esse é o conceito do mundo, não é o conceito das Escrituras. Nas Escrituras, o forte é manso. Veja aí o exemplo de um grande líder, Moisés. Moisés, a Bíblia diz que ele era um homem extremamente manso, mas ele nunca deixou de reagir nos momentos difíceis. Mas as reações de Moisés eram reações pautadas pela sabedoria, pela orientação divina, eram tomadas no momento certo. No dia em que não aconteceu assim, nós sabemos o que foi que houve, né? A consequência que houve ali na vida de Moisés. Então, ser manso, meu querido, minha querida que me ouve nessa ocasião, é se submeter docilmente. Mas, irmã Kellen, me submeter a quem está me agredindo? Não. Se submeter a Deus. É colocar plenamente a situação de injustiça, de injúria, de calúnia, de difamação, de perseguição nas mãos de Deus. Ser manso é reagir de maneira tranquila às críticas, agressões e situações adversas. É dominar o eu. O eu sempre quer ter razão. E nós precisamos mostrar às nossas emoções que elas não nos dominam. Que quem domina as nossas emoções somos nós. E com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos alcançar esse nível de maturidade espiritual. Vou contar para vocês uma situação que aconteceu na minha vida há algum tempo atrás. Eu escrevi um artigo, publiquei esse artigo nas minhas redes sociais e esse artigo foi republicado em uma página e essa página ela fez um comentário extremamente maldoso, negativo, preconceituoso à minha pessoa, baseado naquilo que eu havia exposto. E eu percebi que não foi simplesmente um conflito de ideias, parecia que era algo muito pessoal. Foi uma resposta muito desagradável, violenta até, aquilo que eu havia escrito. A pessoa usou esse termo, uma certa missionária que gosta de arrancar lágrimas das pessoas com historietas, com invencionices. Então ofendeu a minha honra, ofendeu o meu caráter, ofendeu o meu compromisso com a verdade.
E ofendeu a mim como pessoa também. E muito daquilo que foi escrito como réplica a esse artigo, que eu não fiz direcionado a ninguém. O artigo, amados, era justamente sobre você reagir às circunstâncias, fazendo o seu melhor para a glória de Deus. Ou seja, não foi um artigo que nós poderíamos considerar assim ofensivo ou que pudesse causar em alguém essa reação. Mas aí fizeram print, muitas pessoas do Brasil fizeram print e me enviaram. Eu fui lá na página, li a matéria, li o comentário. Ele não citou meu nome, mas ele falou a região em que eu moro e citou muitas coisas onde eu seria facilmente identificável pela leitura do texto. Obviamente que num momento como esse, a vontade é ir ali fazer um comentário, ou chamar no privado e falar alguma coisa, ofender também. A vontade da carne é sempre essa. A carne sempre quer o confronto, o conflito. A carne sempre quer se defender, a carne sempre quer reagir, de maneira que lá na frente nós podemos ser prejudicados. Eu li, fechei o computador, fui tomar um banho, fui completar minhas tarefas do dia, não dei atenção àquilo ali. Algumas semanas depois, alguém compartilhou no Facebook, alguém que é meu amigo, uma publicação desse irmão, que eu descobri na ocasião ser missionário também, só que trabalha em um outro continente, não trabalha aqui na América do Sul. E nessa publicação desse missionário que havia me ofendido e que foi compartilhada por essa pessoa que era meu amigo no Facebook, ele havia tirado uma foto da região onde ele trabalhava e havia feito um comentário que dizia mais ou menos assim: quando o missionário está passando por dificuldades, as pessoas, em vez de ajudar, dizem simplesmente: eu vou orar por você. Mas a decisão para ajudar de fato, nós esperamos e não vem. Irmãos, nós temos que ter tanto cuidado com as nossas emoções, porque quando eu li, o que eu entendi, o mesmo que você, estava passando por uma situação financeira complicada, a pandemia havia fechado as portas e ele estava em dificuldades. O nosso euzinho interior, quando nós vemos alguém que nos ofendeu, que nos magoou, numa situação ruim, o nosso euzinho, ele quer aplaudir, né? Quer ficar feliz. Só que esse eu, esse reizinho, ele não pode nos dominar. O nosso trono, ele tem que estar ocupado, irmãos. Tem que estar ocupado pelo Espírito Santo. Se ele não estiver ocupado pelo Espírito Santo, ele está ocupado por uma outra presença. Normalmente pela própria carne. Ou o que nós chamamos de emoções, pelas nossas emoções. A minha vontade naquele momento, por alguns segundos, foi simplesmente rolar a tela, rolar a timeline e deixar para lá. Não é problema meu. Ele havia me ofendido, agora estava passando por problemas. Não posso fazer nada, mas eu posso fazer. Voltei lá, cliquei no Facebook do rapaz que havia feito a ofensa, procurei na timeline dele até encontrar uma conta corrente e mandei uma oferta. Eu não precisei avisar a ele por mensagem, pelo Messenger, nem fazer comentário algum. Simplesmente enviei. 2 dias depois, ele me chamou no Messenger e perguntou assim: eu recebi uma oferta de uma pessoa chamada Kellen Gaspar. É você? Eu disse: sim, sou eu. Ele disse: você sabia que eu fiz uma postagem ofensiva a você algumas semanas atrás? Eu respondi: sim, sabia. E ele perguntou: então por que você mandou essa oferta? Porque pela sua postagem eu vi que você estava precisando. E ele disse: mas eu lhe ofendi. Eu disse: meu amigo, você tem todo o direito de não gostar de mim. E você tem todo o direito de se comportar na internet como você quiser. Agora, eu não posso deixar que o seu comportamento dirija as minhas reações. Você é meu colega, você é missionário também. E você está passando por um momento difícil. E naquele momento,
Eu tinha como lhe socorrer e escolhi fazer isso. Não é porque eu sou boa, não. Mas é porque o Espírito Santo de Deus, ele me impele. Ele me faz ter essa reação. Para a glória de Deus e para a vergonha do inimigo. A bondade, a fidelidade, a mansidão, a paz, a alegria, o amor, não são sentimentos opcionais que a gente escolhe ou não. Se queremos ir morar no céu, o fruto do Espírito deve reger as nossas decisões diárias. Sabe o que aconteceu? Ele me pediu perdão, eu o perdoei imediatamente. Eu não pedi que ele apagasse o post, nem que ele se retratasse de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas hoje somos colegas. Quando ele precisa de alguma coisa, eu ajudo. Quando ele percebe que estamos em alguma guerra espiritual, ele movimenta a sua igreja para orar por nós. Então, vencemos. Foi para a glória de Deus. Então, não é pecado você ficar irado, não é pecado você ficar com raiva. Nós somos seres humanos, acontece. Agora, a grande questão é o que nós fazemos com a nossa ira. O que é que nós vamos fazer? Irar-se não é pecado, é um sentimento natural. Agora, a decisão que nós tomamos quando estamos irados, ela pode ser altamente destrutiva. E nós precisamos aprender a não agir de acordo com a nossa vontade no momento do conflito. Aprenda a vencer as suas emoções. Tá com vontade de gritar? Não grita. Tá com vontade de brigar? Não briga. Tá com vontade de quebrar? Não quebra. Ofereça esse desejo como uma oferta a Deus. Você não é um animal que tem que fazer tudo o que quer. Não, você tem um dono, você tem um Senhor para agradar. Então haja de acordo com a vontade desse Senhor, haja com a consciência de que Deus está naquele ambiente ali. Naquele ambiente de descontrole, de briga, de guerra, em que alguém está lhe ofendendo, lhe humilhando, ou mesmo no ambiente cibernético, em que alguém posta alguma coisa contra você. Nesse momento, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Estão olhando, observando as suas reações. E há uma bênção para quem escolhe sacrificar as suas reações para a glória de Deus. A mansidão, irmãos, ela é o oposto da agressividade, da raiva e da violência. Eu já ouvi alguns cristãos dizendo assim, não sei se por brincadeira ou se falam de verdade, eu sou crente, mas meu punho esquerdo não é. Sou crente, mas meu facão não é. Sou crente, mas meu 38 não é. Opa, não é assim não. Não dá para você ser crente e uma parte de você ou do seu comportamento não ser. Ou nós somos 100%, ou somos uma fraude. Claro que algumas guerras nós perdemos, algumas vezes nós não conseguimos, mas imediatamente após o reconhecimento do fracasso, vem o pedido de perdão e a tomada de decisão na direção contrária. Não podemos ficar escravos de um comportamento que nós sabemos que não é adequado. Mateus 5,5 diz que os mansos herdarão a terra. Existe uma promessa para quem é manso. E a correta reação diante daquele que errou conosco é uma marca indissociável de quem possui a mente de Cristo. Hoje em dia, irmãos, todo mundo quer estar por cima. Todo mundo quer ganhar a briga, todo mundo quer dar a última palavra, todo mundo quer vencer a guerra, quer ganhar a discussão. A mídia incentiva isso. O troco na mesma moeda. A mídia diz para a mulher traída trair também, né? As pessoas diziam assim, não tiveram pena de você, não tenha pena de ninguém. Mas esse conceito que rege o mundo não rege a igreja, não rege a nossa vida. Aos olhos de Deus, a mansidão tem extremo valor. 1 Pedro 3,4 diz assim, em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e manso, tão precioso para Deus. Deus considera precioso esse espírito manso. O Senhor de toda a terra considera precioso um espírito manso. E a mansidão, ela está muito ligada à humildade.
Nunca conheci alguém manso que não fosse humilde. Pelo contrário, a arrogância, ela está muito ligada ao orgulho. Geralmente, nós encontramos essas duas características. O orgulhoso é arrogante, assim como o manso é humilde. Por que o orgulhoso é arrogante? Porque ele acha que ele nunca erra. Então, se alguém errar com ele, para ele aquilo ali é o fim da picada. Ele acha que ele é perfeito, ele se considera muito bom, então ele não tolera a falha alheia. O humilde não. O humilde, ele sabe, eu sou cheio de falhas, eu tenho aquelas minhas guerras diárias, algumas eu ganho, algumas não. Então eu não posso ir com ferro e fogo para cima daquele que falhou comigo. Às vezes são só áreas diferentes, mas falha é falha. Todo mundo está pelejando contra alguma coisa. As pessoas que não são mansas reagem de maneira irritada e agressiva com aqueles que falham com eles, porque eles só conseguem enxergar o prejuízo que sofreram. Mas aí não tem empatia nenhuma, não tem misericórdia, não se coloca no lugar. Eu estava me lembrando, uma das missionárias aqui da base, ela me viu chegando e viu que o carro estava um pouco sujo. Ela disse assim: missionária, deixa eu lavar seu carro. Eu disse: não, meu amor, não precisa, é muito trabalhoso, tem que lavar por dentro, por fora, eu vou levar no lava-jato assim que eu tiver um tempinho. Aí, agradecida, dei um abraço nela e me lembrei de um fato que aconteceu, acredito que há 1 ano mais ou menos. Eu cheguei, uma situação bem parecida, cheguei, estacionei, um dos irmãos que estava aqui na base, ele foi lá comigo e disse assim: irmã Kellen, eu queria lavar o seu carro. Eu disse: tá bem, muito obrigada. Destravei o carro, abri as portas e entrei para resolver alguns assuntos da missão. Fiquei ali umas 2 horas, 3 horas ali dentro da sala. Quando eu saí, ele disse assim: irmã Kellen, terminei. Irmãos, eu olhei para o carro. Ele tinha esfregado o carro com a parte verde da esponja, a parte abrasiva da esponja. E o carro estava completamente manchado. Desde o teto, as laterais, as portas, o capô, todo manchado. Em uma situação como essa, nós temos 2 opções, irmãos. 2. Eu poderia tê-lo envergonhado, humilhado, ter gritado. Como você pôde ter feito isso? Como você não prestou atenção? Como você usou a parte abrasiva da esponja? Como você não prestou atenção que isso poderia acabar com a pintura do carro? Agora, pense comigo. Se eu fizesse isso, resolveria o problema? Não. O carro ia ficar perfeito? Não. Diminuiria o prejuízo? Não. O que é que eu conseguiria com isso? O irmão ficaria humilhado, entristecido, magoado, e o carro continuaria igual. O prejuízo seria o mesmo. Então, a minha decisão foi: muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Ele foi embora. Depois eu levei o carro para uma revitalização e para uma série de outros serviços que foram necessários. Tudo bem. Foi um prejuízo só material. Foi resolvido. Então, quando próxima vez que você for reagir contra alguém que falhar com você, ou consciente ou inconscientemente, pense assim: essa minha reação vai resolver o problema ou só vai torná-lo maior, mais difícil? Se eu ofendo o irmão, humilho o irmão, lá vai eu ter que ir na casa dele, pedir perdão, porque eu preciso fazer isso, eu sou cristã, eu não posso humilhar alguém e deixar para lá, deixar para o tempo resolver. Em vez de resolver o problema, eu iria criar um outro problema. Então é melhor optar pela mansidão. O orgulhoso nunca é manso, irmãos. Numa situação como essa, o final poderia ter sido muito, muito pior, muito cruel, muito ruim. Tanto para o irmão que lavou o carro, quanto para os outros que estavam presentes na ocasião. Efésios 4:2 diz assim: sejam sempre humildes e amáveis,
tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Impossível viver em sociedade sem tolerar. É impossível até um casamento sem tolerância. Não é toda a guerra que você tem que lutar. O que é que custa menos? Tirar a toalha molhada de cima da cama e estender? Ou começar uma briga? O que é que custa menos? Juntar ali a roupa que está ali do lado do cesto e colocar no cesto? Ou chamar o marido para mais um combate? O que é que custa menos? Precisamos entender que nem toda guerra nós precisamos lutar. E a mansidão, ela nos dá condições de escolher essas guerras. Nos dá condições de reagir de maneira que nós não tenhamos um prejuízo maior. A mansidão reconhece o valor do outro e se recusa a considerar superior. Se recusa a considerar superior. Eu trato o outro como meu igual. E se ele é meu igual, eu entendo que assim como ele falhou, eu posso falhar também. Todos os aspectos da mansidão, a submissão, a disposição de aprender, a consideração com o próximo, o controle da ira, são elementos necessários em nosso testemunho e serviço cristão. E Jesus foi e é o nosso maior exemplo de mansidão. Também a nossa única fonte de esperança e de transformação. Pense nas ocasiões em que o fruto da mansidão teria feito a diferença se ele estivesse presente na sua vida. Pense nas guerras que você poderia ter evitado. Pense nas brigas que não teriam acontecido. Pense nas lágrimas que não teriam sido derramadas. Então vamos pedir diretamente ao Espírito Santo que produza em nós com abundância o fruto da mansidão, a fim de que não envergonhemos o Evangelho e não pelejamos nesse mundo em vão. Seria muito triste, né? Passarmos uma vida inteira aqui e no final da vida não irmos para o céu porque não fomos mansos. E olha, o orgulho é um pecado silencioso. O orgulho, a vaidade, a inveja. Os pecados silenciosos são muito perigosos. Porque geralmente quem tem não percebe que tem. Mas são pecados muito graves que podem nos deixar fora do céu, como o adultério, o roubo, mentira. Não são pecados menos graves. A diferença é que eles ficam aqui dentro e os outros são evidenciados. Mateus 11:29 nos diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. E assim encontrarão descanso para as vossas almas. Mansidão. O céu espera de nós um comportamento manso. Muito obrigada por ficar conosco. Se Deus falou com você, curte, compartilha, comente esse vídeo, mande para alguém que talvez esteja precisando aí pedir ao Espírito Santo que produza esse gomo em seu coração. Nos encontramos no próximo capítulo para falarmos do último gomo do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Fica com a gente, não sai daí não.